Irmãos, boa noite, então, agora oficialmente, né? Todo mundo recebeu a folhinha? Todo mundo recebeu, né? Vocês já devem ter ouvido falar do filme que está passando por aí, né, pelo cinema agora, já é campeão de bilheteria, um filme que chama Divertidamente, uma animação, né? Eu não vi o 2, eu assisti o 1, e ele fala um pouco das emoções, como elas são criadas, né, lá na cabeça de uma criança, depois um adolescente. Eu fiquei pensando, está se falando tanto sobre as emoções, né, e é interessante a gente parar um pouco e pensar sobre aquilo que a gente sente, como que a gente expressa as nossas emoções. Irmãos, eu não tenho formação nenhuma em saúde mental, em psicologia, então não tenho nenhuma pretensão de explorar aqui como que tecnicamente tudo isso acontece, né? Como que os sistemas funcionam. De jeito nenhum. Tem aqui o pastor Elias, irmã Iracema, irmão Daniel, tem a Silvia, tem muitas pessoas, né, que poderiam falar de forma técnica sobre esse tema, mas a ideia não é falar de forma técnica, é que a gente possa olhar alguns personagens bíblicos, enxergar algumas emoções que eles expressaram e ver se isso cabe, se a gente também se expressa assim, se as nossas emoções também aparecem desse jeito. Eu sempre me lembro quando nós estudávamos os personagens bíblicos, né, a Maria José também lembra, a Bernadette, a Solange, a Silvia, a Estela, e a gente sempre ficava buscando entender um pouco da cabeça daquele personagem, né? E algo que a gente aprende assim, se aquela história está ali na Bíblia, é porque alguma coisa, em algum momento da nossa vida, aquele texto pode falar aos nossos corações. Então, se tem um personagem lá, por mais vilão ou por mais, né, maravilhoso que seja, está lá registrado na Bíblia, alguma coisa nós poderemos aprender com ele. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, olhando os personagens e alguns textos. E aí vocês podem já ficar com a folhinha, viram aí já que tem umas linhas, a gente que é professor, né, a gente adora uma tarefa. Então, quem tiver uma caneta, um lápis aí, essas linhas que estão em branco é para vocês preencherem, viu, Rô? A Rô sempre traz, né, a caneta. Quem tiver uma caneta, um lápis, já vai pegando para a gente ir preenchendo aí esses espaços que estão em branco, tá bom? Então, irmãos, de uma forma muito simples, muito simplificada mesmo, o que são as emoções? São reações que as pessoas vivenciam em resposta a uma determinada situação. Então, todos nós passamos situações, né, durante o dia todo, toda a nossa vida, e a emoção é como a gente reage a essas situações. Então, por exemplo, eu estou lá na minha casa assistindo uma comédia e posso ter alguma alegria. E aí essa é uma emoção que está expressando aquilo que eu estou vivendo naquele momento. Ou eu recebi uma notícia muito triste e a emoção que eu tenho é de tristeza, né? Ou eu passei por uma situação que me deixou muito nervosa, passei uma situação no trânsito, quase ninguém aqui vivencia isso, né, Daniel? A gente que dirige muito tempo, né, quase a gente não passa por isso, mas às vezes acontece a gente passar alguma raiva, né, pastor Edson, no trânsito, e aí essa resposta vem como uma emoção de raiva. Então, o tempo todo nós estamos sentindo as emoções. E a gente pode entender que são 3 componentes que fazem parte aí das emoções. Essa experiência subjetiva, que cada um pode reagir de uma forma. Por exemplo, alguém pode receber uma notícia de uma guerra, né? Olha, agora, né, o Hamas atacou Israel, tem a guerra. Alguém pode ficar muito triste, pode ficar tremendamente abalado com aquela notícia, e um outro recebe a mesma notícia e talvez não fique tão sensibilizado com aquela informação. Então, cada um vai reagir de uma forma de acordo com a sua história, de acordo com as suas experiências anteriores, né? Às vezes algum tema que você está num momento muito sensível. Eu me lembro quando a Larissa nasceu, eu estava no hospital, na maternidade, e eu estava vendo o Jornal Nacional, estava a televisão ligada, e naquele momento eu estava sozinha no quarto, e ela tinha acabado de nascer, no dia mesmo que ela nasceu de madrugada, e no Jornal Nacional passou a notícia de uma mulher que estava atravessando a Via Dutra, né? Ela estava lá no Rio de Janeiro, bem na região onde nós morávamos, lá na região de Nova Iguaçu, e essa mulher gestante já estava atravessando a Dutra e ela foi atropelada. E ela morreu nesse atropelamento. E o bebê nasceu no asfalto.
Então eu estava na maternidade com a minha filha e eu vi aquela notícia, tanto é que eu não me esqueço até hoje, né? Essa que é aquela pessoa que estiver viva tem exatamente a mesma idade da Larissa, porque nasceu no mesmo dia, 27 de maio. Mas aquela notícia me impactou de uma forma tão grande, que mexeu demais comigo, me trouxe uma tristeza muito grande. E eu fiquei muito, né, comovida com aquilo. Talvez uma outra situação, talvez se fosse no dia anterior, né, que eu tivesse visto a mesma notícia, ela não tivesse me impactado tanto. E todos nós temos essas situações, né? Então é uma experiência subjetiva. Essa experiência ela pode gerar uma resposta fisiológica. O que seriam as respostas fisiológicas? Por exemplo, quando a pessoa está com raiva, normalmente ela fica o quê, né? Vermelha, né? Fica vermelha de raiva. Ou ela está com muito medo, ela pode transpirar, suar, tremer. Às vezes a pessoa tem medo de falar em público. Eu tenho uns alunos que têm medo, pavor, né, Maurício, de falar em público. E quando eles vão, eles ficam tremendo, perde a voz. Eu tive uma aluna, ela ficou tão nervosa, que a boca dela engruvinhou, ficou assim, né? Parecendo uma boca assim, menorzinha. E a boca dela travou, né? O rosto dela fez uma contração tão grande que a boca dela não mexia, do medo de falar em público. Então, uma reação fisiológica, né? Uma resposta fisiológica. Então, pode ser o choro, pode ser o tremor, pode ser o suor, pode ser o rubor, a gente fica vermelho, né? De repente, alguém pode até, desculpa com perdão da expressão, mas até fazer xixi nas calças, né? Nossa, fez até xixi nas calças de tanto nervoso que passou, né? Passou tanto estresse que até teve uma resposta fisiológica assim. E também uma resposta comportamental. O que a gente não quer muitas vezes, quando a gente está nervoso, bravo, é socar a cara de alguém, mas a gente às vezes tem vontade, né? Esse seria um comportamento de socar alguém, de bater, né? Ou de sair correndo por aí, igual, né? Sem rumo, eu estou com vontade de sair correndo por aí. O que aquela pessoa está correndo por aí igual um desorientado, né? Às vezes é uma reação a uma emoção, uma resposta de um comportamento. E ele pode expressar um palavrão, ou ele pode dar um abraço, né? Eu estou trazendo emoções mais negativas, mas o comportamento pode ser um abraço, uma palavra, um telefonema, né? A vontade, por exemplo, de fazer um regime, vou fazer agora uma dieta, né? Então isso gera um comportamento, às vezes alguma coisa que a gente sentiu e gerou um comportamento. Tudo bem até aí, pessoal? Todo mundo já sentiu essas coisas que a gente está falando, né, Ana? Tem hora que dá vontade de beliscar alguém, né? Dá vontade de dar beijo, de dar abraço, mas são respostas normais. Então vamos lá, agora a gente vai trabalhar, tá bom? Vamos ver algumas emoções. Quais são as possíveis respostas que esses personagens aqui, que eu separei alguns só, porque na Bíblia eu poderia separar muitos, mas foi mais por causa do tamanho da folha mesmo, até estendi aí as margens para caber mais. Mas a gente vai ver então algumas reações, tá bom? Então qual que é o exercício? Vocês estão vendo aí que tem 3 linhas para cada personagem que vocês vão preencher. A primeira linha, depois que a gente lê o texto, você vai tentar dar um nome a essa emoção. Porque uma coisa muito importante que a gente tem aprendido também é saber nomear as emoções que a gente está sentindo para poder trabalhar a reação. Então, às vezes eu saio quebrando tudo por quê? Tem um porquê. Que emoção que eu estou sentindo? É raiva, né? Eu estou sentindo medo. Então, dar o nome à emoção e saber identificar a emoção é um exercício importante para que a gente não caia em algumas falácias aí do comportamento, né? Às vezes a gente fica lá chorando, tá chorando por quê? Não sei nem por que eu tô chorando, mas se eu não sei nem por que eu tô chorando, aí vai ser difícil de parar de chorar, né? Mas eu primeiro preciso saber o que está gerando aquela reação, aquela resposta para poder trabalhar. Então, o primeiro exercício é tenta identificar no personagem qual foi essa emoção que está mais aparecendo para você, tá bom? O que para você está mais aparecendo? Depois, a gente vai identificar que resposta fisiológica ou de comportamento que esse personagem que está retratado aqui na Bíblia. Tudo bem? Se é agressividade, se ficou calado, porque a resposta... O silêncio também é uma resposta, né? Às vezes a gente está com uma situação e a pessoa fica em silêncio. Ela fica em silêncio, aí você fica, o outro que quer falar... E o outro está lá em silêncio, mas é uma reação também, é uma resposta, tá? Uma vez tem uma pessoa que falou para mim, você não reage, você não grita, você não fala, mas eu preciso gritar.
Essa é a única forma de reagir, é sair gritando, né? Tem outras formas também. E aqui sem julgamento, não que seja bom ou seja ruim, tá? Mas saber qual que é essa resposta e depois a gente tentar entender o desfecho, a solução, porque às vezes a gente pode se identificar, né, com a solução ou com o desfecho desse personagem e pode ajudar a gente em alguma coisa. Então a Margarete pode ver assim, um personagem que de repente tinha muita tristeza e ele passou a ter alegria, isso nos dá esperança, não é, Margarete? Assim, então, eu sentia muita tristeza, mas eu vi os recursos que ele utilizou, que Deus disponibilizou e eu também posso aprender com isso. Entenderam qual a tarefa? Alguém tem dúvida? Não? Se quiser fazer em dupla com o coleguinha, também pode fazer, tá bom? Então vamos lá, o primeiro personagem, Davi, tá? Rei Davi. Olha o texto que eu escolhi, Salmo 32, de 3 a 5. Eu vou ler e aí vocês vão tentando identificar essas respostas, tá bom? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais eu ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Consegue escrever qual que é a emoção aí que está mais forte para o rei Davi nesse texto? O que ele está sentindo? Vergonha, tristeza, medo, alegria? Pode escrever. Pode escrever o que você acha que é mais, tá bom? O que você percebeu que ele está mais sentindo aqui? Ele fala, eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos seus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor tornou-se em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade eu não mais ocultei. Já conseguiram identificar? O que vocês colocaram, só para eu ter uma ideia? Vergonha, angústia. Oi? Nesse momento mais vergonha, angústia, remorso, né? O gemido, né, o sentimento ou será a reação que ele teve? O que você acha? O gemido é o quê? É uma emoção ou é uma expressão da emoção? Uma expressão, né? Então pode ser, a Ana já antecipou a resposta da segunda linha, tá, Ana? Então, como que ele reagiu? Qual foi a resposta dele fisiológica? Gemido, os ossos, olha quando ele fala. O que ele fala, gente? Olha aqui, ó. A mão pesava sobre ele. O que é o peso, né? Aquela tensão muscular, né? Aquela dor travada, assim, aquela coluna que não mexe, né? Tá uma pedra, tá lá na cama sem conseguir se mexer. Uma emoção pode causar isso? Pode, né? Aconteceu aqui com o rei Davi. Todos nós sabemos, né, a história do rei Davi, o pecado, né, que ele cometeu. E depois, quando ele cai em si do seu pecado, a vergonha, a angústia, o medo que ele tem, o remorso é muito grande. Como que uma pessoa convive com esse peso todo nas costas, né? Então é com gemido, é com dor, é com coluna travada, perde o sono dia e noite. Oi? Sem força, sem energia, não quer conversar, fica trancado no quarto. Isso, o isolamento, é a falta de energia, o isolamento, não quer estar com ninguém, não quer participar de nada, não é? Agora vejam que maravilhoso, que essa situação não é boa, não é? A gente não gosta de sentir assim, com vergonha, com remorso. Quando a gente faz uma coisa ruim para o outro e a gente reconhece isso, assim como o rei Davi, a gente fica sentido, a gente perde o sono. Mas ele fez algo, ele confessou, olha só, versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade eu não mais ocultei, não escondeu mais. Diante de ti confessarei as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado.
E aí, pessoal, o versículo 7 diz assim, ó, tu és o meu esconderijo, tu preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Então, no mesmo salmo que ele começa, né, lamentando, né, a iniquidade, o homem iníquo, pecador, ele confessa o seu pecado. Diante de uma confissão de pecados, Deus perdoa, porque a palavra de Deus fala, se você confessar os seus pecados, né, eu sou fiel e justo para te perdoar, né, e te purificar de toda a injustiça. O versículo diz, né, se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça, purificar e perdoar de toda injustiça. Então o desfecho aqui é o quê? O perdão que trouxe a cura, a paz, a alegria, né? Teve a alegria restaurada. Tudo bem, pessoal? Todo mundo acertou a primeira aí? Muito bem. Então, às vezes, a gente pode estar, se a gente conseguir nomear o nosso sentimento, eu posso ficar assim, né? Sentida, com dor nos ossos, triste, gemendo. Será que não é porque eu ofendi a Ana? Será que é porque eu não pequei contra meu pai e contra minha mãe? Viu, pai, mãe, desculpa, que a gente acaba pecando muito, né? Será que não foi um pecado assim, né, que a gente cometeu com o nosso esposo, com nossa esposa, com o nosso filho? Então, é importante a gente identificar qual foi a emoção que a gente teve para tomar uma atitude. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, Simão Pedro. O que a gente já conhece de Pedro, hein, pessoal? Do temperamento de Pedro. Pedro era calminho, sossegado, demais, né? Sossegadinho, paz e amor. Era Pedrinho, paz e amor, né? Não era não. Vamos ver lá em João capítulo 18. Vocês têm aí o texto já, tá? Os versículos 10 e 11. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, alto lá, né? Volta com essa espada aí na bainha e não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Qual que é o cenário aqui? Qual que é a situação? Jesus, né, estava com seus discípulos e vieram soldados para procurar Jesus para prendê-lo. No momento em que Judas vai lá identificá-lo. E aquela situação toda ali, né, eles chegam procurando quem é, Jesus se identifica, olha, vocês que estão me procurando, né, chegam lá com tochas, com lanternas, com armas, e aí Pedro, calminho, né, sossegadinho, o que ele faz, gente? Pega a espada e cortou a orelha, como o pastor já falou, ele cortou a orelha por quê? Porque errou, que ele queria pegar a cabeça, não é? Ele queria pegar a cabeça, mas errou, né, errou e pegou a orelha. Ia dar outra. Elaine, que sentimento que é esse aí? Qual é a emoção mais perceptível aí? Eu acho que é raiva. Raiva, né? Raiva, né? O que vocês colocaram, gente? B, Rosinha, o que vocês colocaram? Raiva? Raiva, né? Perdeu o equilíbrio, né? Ele saiu fora de si. A raiva fez com que ele perdesse o equilíbrio. Foi uma emoção tão forte. Aí qual foi a resposta de comportamento que ele teve? A agressão, né? O que ele tinha na mão, ele pegou e foi. Às vezes é um vaso que a gente tem na mão, uma cinta, né? Que o pai tá com raiva do filho, dá uma cintada. Um copo, né? Alguma coisa, né? A mão é um beliscão, enfim, né? A raiva gera essa reação aí de confronto físico, pode gerar, né? A pessoa está com tanta raiva, ela vai explodir, né? E ela muitas vezes dá uma resposta agressiva, assim como foi o caso de Pedro. Escreveram aí, meninas? Tudo bem? Sim. E qual que foi o desfecho da situação? Reflexão, né? Obrigada a refletir sobre isso. Jesus falou para ele assim, acho que Jesus deve ter dado um grito, né? Aqui não fala, mas eu acho que Jesus falou, ei Pedro, para aí. O que você está pensando? Não, eu tenho uma missão para cumprir, não é você que vai me impedir da minha missão, não. Meninas, vocês têm... Estamos aqui juntos? Tá. Então, é que vocês estão antecipando, né? Faz junto aqui. Tá? Aí, qual que é
o desfecho, né? Jesus tinha uma missão, ó. Eu tenho que beber esse cálice. Não é você que vai me atrapalhar. Então, e eu acho que depois disso, né, depois dessa chamada de atenção e logo na sequência, inclusive ele ainda vai negar Jesus, né? Eu acho que na sequência ele teve uma reflexão, né? Teve que alguém parar. Alguém tem que parar, né? Uma pessoa que está com uma reação muito raivosa, alguém vem e fala. Então é hora da gente escutar a voz de Jesus, né? Ele teve que parar, né? Jesus foi e interrompeu aquela reação de raiva, né? Um comportamento. Porque às vezes, gente, o comportamento, tudo bem, nesse caso aqui, tá, mas às vezes a resposta do comportamento, ela é exagerada, né? Ela é exagerada. Às vezes o filho fez uma situação que bastava uma conversa, mas a raiva é tão grande, né? É tão grande. Eu já ouvi histórias assim, meu pai muito mais com certeza, de mulheres, por exemplo, que vão e queimam a roupa toda do marido, né? De uma situação, pega as roupas todas, né? Põe lá, joga tudo pela janela, joga fora, corta toda a roupa, e aí a gente vê algumas situações assim, de comportamento que às vezes, né? Não sei se é o caso, mas às vezes é exagerado. Então a gente tem que verificar o que é essa, que medida é essa que a gente está usando. Chama atenção, primeiro, segundo, essa reflexão, ela pode ser individual sem ninguém chamar a atenção da gente. Sim. Daí a importância de você avaliar o seu corpo, o que está acontecendo contigo, né? Que sentimento é esse? Porque esse comportamento pode ser contra nós mesmos. Essa reação de raiva pode ser contra nós. Então, por exemplo, eu trabalho com alimentação e é muito comum a pessoa com raiva, ela devolve para o corpo dela mesma essa raiva. Então, ela come compulsivamente, ela exagera em alguns comportamentos, ou ela gasta muito, ou ela prejudica o outro. E aquilo é contra ela mesma, né? Que também não é bom. Eu não posso sair cortando a orelha do outro, mas também não posso sair me mutilando, né? Me prejudicando. Mas eu preciso primeiro identificar por que eu estou fazendo isso. Né? E às vezes a gente tem que escutar alguém, ou uma voz interna, né? Ou a voz do próprio Espírito Santo. Peraí, né? Esse sentimento seu é de raiva. Raiva por quê? Contra quem? Né? Tudo bem, gente? Vamos em frente, tá? Agora, sim, Rosinha, agora você já fez, né? Tô sabendo que vocês já anteciparam aí. Já, né? Elas já querem fazer a lição toda e entregar antes de todo mundo, né? Próximo personagem, gente, é um personagem maravilhoso. Desculpa. Qual foi o desfecho aqui? O que vocês anotaram no desfecho de Pedro? O que vocês anotaram, B? No desfecho? Ficou chateado. Ele ficou chateado, talvez depois ele tenha refletido, ponderado, talvez até envergonhado, não sei, porque eu entendo que Jesus falou assim, ó, volta com essa espada aí, né, e não venha atrapalhar a minha missão. Né? Será um arrependimento? Talvez um arrependimento, né, uma reflexão, eu acho que ele ficou de alguma forma reflexivo. Legal, que pode visualizar assim, ó, é que houve uma ação de restauração naquele momento. Isso, pode ser sim, de uma reflexão, né, que fez ele bloquear aquele sentimento de raiva. Porque se Jesus não falasse para parar, ele, né, de acordo com o pastor Elias, ele errou. Era para pegar na cabeça. Agora pegou só na orelha, então eu vou completar. Né? Se ninguém me para, já que eu errei, peguei sua orelha, agora eu vou completar o meu serviço. Mas aí ele teve que parar, né? Talvez sim a restauração. Eu acho que isso aí dá pano para pensar, né? Porque Jesus, pouco antes desse momento, Jesus tinha mandado ele ficar orando, vigiando, porque ia acontecer coisa ruim. Então, eu acho que se a gente levar uma vida mais racional, pensar nos momentos que a gente vive, a gente pecará menos ou teremos comportamentos que não vão nos deixar tão envergonhados, né? Acho que Pedro ficou com vergonha, porque quando Jesus estava orando e pediu para eles orarem,
Essas reflexões a gente tem que fazer o tempo todo, né? O tempo todo. Eu tenho costumado fazer isso, né? Lembrando do título daquele livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Jesus, o que você faria aqui agora, né? O que faria agora? O que falaria? Então, são reflexões que a gente tem que fazer o tempo todo como cristão. Vamos ver um outro personagem, José, né? O esposo de Maria, o ancião. E é um personagem lindo, ele é pouco falado, né? José é pouco estudado. Nós já tivemos aqui estudos sobre José, sobre seu caráter. O pastor Elias já trouxe pregação sobre ele. E vamos lá, vamos ver que situação, qual o sentimento, tá bom? Qual foi a emoção? A emoção, a resposta e a solução. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Qual que é a emoção aqui de José, pessoal? A emoção, primeiro. A emoção. Dúvida, medo. O que você falou? Raiva, será? Eu acho que ele ficou espantado. Susto, né? Ele levou um susto. Oi, Mary, o que você fala? Eu acho que eu não senti raiva, não. Eu também não entendo. Não percebo raiva. Não percebo. Como que você vai casar com uma virgem? Mas se fosse raiva, talvez ele expressasse essa raiva. Mas o texto fala que ele, não querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Talvez se fosse raiva, fizesse igual o Pedro, né? Foi surpresa, né? Surpresa, né? Mas o anjo fala para ele assim, ó, não temas. Né? Então, talvez aqui a maior preocupação dele mesmo fosse medo. Medo do que Maria poderia vir a sofrer, medo da situação que ele estava vivendo. Daniel, o que você acha que é? Eu coloquei que eu acho que ele ficou um pouco perplexo. Nem com medo, a surpresa está sendo muito grande, uma situação muito inusitada. Mas Ficou sem chão. assim, ele foi reflexivo e pensou numa saída honrosa para a mulher. Então, ele ficou perplexo, mas refletivo. E achou uma solução para aquilo. Qual que era o comportamento que ele queria fazer? Qual que era o comportamento que ele queria fazer, mas ele não fez? Ele ia fugir, não é? Ele ia sair secretamente e ia deixá-la. Então, essa situação de perplexidade, de medo, de susto, de dúvida, né? Ele queria o quê? Fugir, igual a gente, né? Melhor eu sair daqui, melhor eu sair logo daqui. Oi? Eu acho que o medo já foi uma resposta fisiológica, é o comportamento dele. Talvez assim, eu não sei, me parece que talvez ele tenha perdido o sono, porque ele estava refletindo, olha, o texto fala, né? Não sei, depois o pastor pode falar. Enquanto ponderava, enquanto pensava, eis que apareceu em sonho um anjo. Ele dormiu pensando, foi dormir pensando. Talvez tenha perdido um pouco o sono ali. Aí no que veio o sono, o anjo falou com ele, né? No sonho. Só que quando ele acordou, ele teve uma reação. E aí qual que foi o desfecho dessa intenção de fuga? Ele continuou, depois que ele ouviu o esclarecimento do anjo, ele continuou na sua intenção de fugir? Não, ele mudou, né? Ele fez como o anjo falou e recebeu a sua mulher. Então, às vezes, a vontade da gente diante de uma situação de susto, de pavor, é fugir. Fugir, deixar tudo para trás, vou mudar. Mas vem a orientação do Senhor, não é para você fugir. Fica porque o que ela está gerando é do Espírito Santo. Conseguiram responder de José? Pode falar. Eu queria fazer um comentário. José era noivo de Maria. O noivado era um relacionamento preparatório para o casamento. José era noivo. O texto diz, antes de coabitarem, quer dizer, tinha um relacionamento de
responsabilidade. No noivado se estabelecia a responsabilidade antes de contato físico. Então ali estava uma moça noiva e um noivo. Quando acontecia da noiva ficar grávida sem a participação do noivo, aquilo era adultério. Ele tinha o caminho normal seria ele levar para os pais e dizer, olha, ela está grávida, não é comigo, e aí ela poderia ser condenada à morte, porque era adultério. Agora, é muito importante a informação. Ele tinha uma emoção. Depois que foi informado, ele mudou. É isso que é muito importante, que às vezes nós estamos com sentimento e basta uma informação para corrigir. Diante da informação do anjo, a emoção dele mudou. O anjo falou alguma coisa e ele agora não está mais perplexo, nem está assustado, mas ele entendeu que ele tinha aquela missão de cuidar de um filho que ele não gerou. E é isso que ele assumiu isso naquele momento. Então ele passa da perplexidade e da raiva, talvez, para um estado de serenidade e de aceitação da sua missão. Então, eu acho que é importante isso, que haja, muitas vezes, é necessário que a pessoa tenha uma informação. Às vezes eu fico com raiva do irmão Maurício, porque ele falou A ou não falou B. Aí eu sou informado que não foi ele que falou, então eu já não estou com raiva dele. Sou informado que ninguém falou mal de mim. Eu estava equivocado, faltava uma informação. Eu estou lembrando que às vezes acontece comigo, né? Não sei com vocês, não sei se mais com as mulheres. Às vezes você recebe uma informação, mas aquele sentimento ainda fica, e você precisa de um tempo para processar. E você fala, pera, agora deixa eu processar, né? Me deixa um pouquinho, que agora eu tenho uma informação nova, e eu estava muito naquela emoção, naquela toada de uma informação, mas a gente precisa, de fato, corrigir, né? Não pode ficar tendo aquele sentimento diante de uma nova informação. Muito obrigada, pastor, foi muito bom. Bom, vamos aos dois últimos personagens, os dois últimos, né? Agora um casal e depois a última personagem, Adão e Eva. Gênesis 3, de 8 a 10. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e me escondi. Qual que é o sentimento aqui? Vergonha. O que mais? Mais alguém? Vergonha, né? A gente se esconde quando está com vergonha, né? Porque Deus tinha dado a instrução que não era para comer. Eles foram lá, comeram, aí começam aquele jogo, foi ela, não, foi ele, foi a serpente, não foi, quem não foi. Mas olha que coisa maravilhosa, depois Deus fala, né, no versículo 20 do capítulo 3. Eles estavam nus e fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. O próprio Deus fez as vestimentas e os vestiu, cobriu a sua vergonha, né? E temor também, né? Porque fala, ouvir a tua voz no jardim e temer. E temor também. Foi pego, né? De surpresa. O que eu faço agora, né? Exatamente. Temor, estou diante de Deus, né? Fala, pastor Luiz, por favor. Essa passagem é uma passagem muito interessante. Muito interessante. Algumas emoções nós vamos aprendendo conforme a vida vai passando. Nós temos um elenco de emoções e algumas delas a gente não tinha quando nasceu. Vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo. Essa emoção de Adão foi o pudor. O pudor é uma emoção. Então, há um período em que ele não tem pudor. Não é um problema estar em luz. Depois vem o pudor. O processo de amadurecimento faz com que nós desenvolvamos certas emoções. Por exemplo, a compaixão. A criança não tem compaixão. A compaixão ela vai aprender ou não, dependendo do ambiente. O pudor ela vai aprender ou não, dependendo do
pode ter e ficar naquele nível baixo, ela pode evoluir para um estado de compaixão bastante amadurecido. Essa passagem é muito interessante, porque as emoções, elas vêm com a vida. Uma emoção muito importante para nós, por isso estamos vestidos. Nós somos com dor, mas você não nasceu com dor, foi ensinado. É uma emoção daqui. A gente foi ensinado a ter pudor, foi ensinado a ter vergonha, foi ensinado a cuidar do corpo. Porque eles estavam nus e não se vergonhavam. Agora estão com vergonha. Eles não tinham pudor, agora têm. Agora eles têm pudor. Eles não tinham vergonha, agora eles têm vergonha. Isso é muito interessante para avaliar o processo do desenvolvimento do ser humano. Ele evolui da falta de pudor ao pudor e à conduta. Agora ele esconde. Agora ele se esconde, porque aprendeu o pudor. Então a pessoa nua não fica exposta. Ela tem pudor e ela se esconde. Agora Adão é um homem que tem pudor. Ele se esconde. Exatamente. O comportamento dele foi exatamente esse, né? Se esconder. Esconder, muito bom. Sabia que ia aprender muito hoje. E o desfecho, bom, depois com isso, agora, né, a mulher vai dar à luz filhos com dor, vão ter que trabalhar, vão ter que, vão morrer, enfim, tem toda uma sequência aí, né, de eventos por conta uma série de consequências por conta desse ato, desse evento. E a última, irmãos, né, uma mulher, Ana, uma história também muito linda, está lá em 1º livro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Então Ana orou e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Vamos pensando aí na emoção de Ana. Antes ela estava envergonhada, ela queria muito ter um filho, era casada com Eucana, mas ela era humilhada porque ela não conseguia ter filho. E a Penina, que era a segunda mulher de Eucana, ficava lá todo dia, né? Fazendo ela passar vergonha, humilhando, e ela chora no templo e ela fala: Senhor, me dá um filho e eu vou consagrá-lo quando essa bênção vier. E agora ela tem um filho, ela vai entregá-lo ao templo, que é Samuel. E aí qual é a emoção que ela tem nesse momento? Uma alegria, né? Uma alegria muito grande. E o que ela faz? Qual que é a reação dela? Oi? Sorriso, né? A boca dela dilatou, quer dizer, abriu tanto, né? Acho que ela deu muita gargalhada, né? Ela ficou com aquele sorrisão largo, né? Aquela felicidade que você não esconde de ninguém, né? Você encontra com a Bia tá com um sorriso aqui. Nossa, Bia, aconteceu alguma coisa boa, né? Então, Ana estava assim, com aquele sorriso largo, dilatado. O que mais, então, que ela fez, que vocês falaram? Ela cantou, não foi? Esse é um cântico, né? Ela canta ao Senhor e ela aparece, ela não tem mais vergonha, não quer mais se esconder, ela quer aparecer. Quer falar, pastor Luiz? Uma mulher, de acordo com a prática judaica, se depois de 10 anos ela não engravidasse, não desse um filho ao marido, o marido poderia dispensá-la. Era automático o divórcio. 10 anos não engravidou, show. Lá no Rio tinha um pastor que foi a mulher dele engravidar e falou: se você não engravidar, você abandonou. E a mulher não engravidou, ele abandonou. Não tinha esse recurso hoje moderno. Então, ela está agora segura. O casamento dela foi salvo. O casamento dela foi salvo. Então, ela pula de alegria. Está tudo resolvido. Aquele medo diário, contínuo, de o marido mandá-la embora e ficar com a outra que dava filhos, a mulher que tinha filho, ela honrava o marido, a quem não tinha filho desonrava, porque às vezes as pessoas não davam filho que ela não queria, né? Porque ela era má, ela era ruim, ela era perversa, por isso ela não engravidava. Então a história de Ana é uma coisa lindíssima, porque a experiência dela, da gravidez, preservou tudo dela, a vida dela, e de passar uma vergonha perene, correto? Todo mundo que nasce com ela na rua, essa mulher que não tem o marido e botou uma fora de casa. E ela escapou. Maravilhoso. Então a emoção mais perceptível foi a alegria, a resposta fisiológica que vocês colocaram, né? O sorriso, o comportamento é aparecer, é cantar, é exaltar,
E o desfecho, a solução, é algo maravilhoso, né? Ela é mãe de uma pessoa que vem a ser alguém muito importante para o reino, e ela faz o cântico, dos cânticos mais lindos da Bíblia, né? Está lá no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel. E ela termina o cântico dizendo justamente que o Senhor julga as extremidades da terra e dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então, algo maravilhoso. Bom, irmãos, eu separei alguns textos, porque as emoções nós temos, não temos como não tê-las. E que bom que temos, né? Temos medo, temos alegria, temos tristeza, temos raiva, mas temos esperança, temos abrigo. Então, nós podemos lembrar das palavras de Deus quando esses sentimentos, essas emoções ruins estiverem no nosso coração, para que a gente se lembre, né? Então, separei alguns textos bem conhecidos também. Jesus diz, né? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tem aflição, tem a tristeza, mas se anima, força, que eu venci o mundo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não fica lá, não precisa ficar, né, com o coração atribulado, aquela aceleração, aquela palpitação, aquele medo, aquele temor, né? A paz do Senhor. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. Então, Jesus também falando para nós. E João, no livro de Apocalipse, na visão que ele tem, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Bom, então, que a palavra de Deus, né, possa trazer aí um conforto ao nosso coração. Bom, gente, muito obrigada. Eu queria mais uma palavra. Emoção é a vida. Emoção é a vida. A gente vive pelo que sente. A palavra emoção vem do latim, que significa movimento. Remover é movimento. A emoção é aquilo que move. Se uma pessoa não tem emoção, ela está morta. Ela não tem emoção. É o que acontece, por exemplo, com um doente catatônico, um paciente com esquizofrenia grave, perde o sentimento, perde as emoções. Ele não sente nada. Não sente frio, não sente calor, não sente saudade. Ele perdeu. É como uma pessoa morta. E nós temos o privilégio de sentir a emoção, de gostar, de amar, de vibrar, de se alegrar. E Deus nos dá essas bênçãos maravilhosas. Tanto a igreja, ela produz tanta emoção boa. Desde pequeno, as minhas melhores emoções eram a igreja. Jesus, pastor. Eu pequeno escutava isso no coração. Jesus, pastor, contempla-nos aqui. Coisa maravilhosa. Obrigado, gente. Muito obrigada, gente.